Oi, oi, bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal. Eu tava pensando sobre uma coisa e gostaria de falar sobre isso, que é o julgamento. O famoso julgamento que a gente tem conosco, mas principalmente aqui o julgamento com o outro, né? E aí tem no mínimo 4 pontos a questão do julgamento, né? E são pontos, primeiramente, que querem nos dar um recado, né? São pontos que são importantes. E eu acho que a primeira coisa é a gente saber que quando a gente está julgando o outro, não é sobre o outro, é sobre a gente, né? Eu ouvi uma palavra bastante tempos atrás que ficou, né? Que é quando João fala de Pedro, ou Pedro fala de João, não sei. Quando João fala de Pedro, João está falando mais dele do que de Pedro. Enfim, né? Me confundi. Mas é mais ou menos isso, né? Quando a gente fala de alguém, a gente está falando mais da gente do que do outro. Por que um julga o outro mais no trabalho, o outro julga o outro mais na aparência? Esse crânio julga mais na família e o outro na atitude. Porque são coisas que, de certa forma, são nossas feridas. E aí, ponto aí do julgamento é: a gente julga no outro aquilo que muitas vezes a gente julga na gente. Aquilo que a gente não gosta em nós, a gente reconhece no outro e aí a gente julga, principalmente se o outro tem o que a gente tem e a gente acha que é um defeito e a pessoa tá maravilhosa com aquilo que pra ela tá bem resolvido e pra gente é um defeito, né? Então, esse é um ponto. E isso faz mal tanto pra gente quanto pro outro. E aí, nesse ponto, a gente muitas vezes julga o outro e julga nós mesmos. E aí fica aquela coisa pesada. Isso é muito pesado, né? E fica um ciclo. Eu julgo do outro, então eu não dou a liberdade pro outro, então eu me julgo também. Outra questão do julgamento, quando a gente fala, é a questão de que tem 2 pontos aí juntinhos, né? Que a gente pode entrar ali na projeção, que a gente fala dentro da psicologia de Jung, ou então de Joana de Ângeles, que ela vai um pouco para essa linha também, que é o que eu julgo no outro, ou é porque eu desejo, no fundo, eu quero, eu desejo, eu invejo, e a inveja anda junto com o eu não posso, eu não vou conseguir. Então, se eu não vou conseguir, eu invejo no outro, né? Porque a inveja, ela tá muito próxima de, profundamente, né? Lá dentro, eu não posso, então eu invejo, né? E esse invejar vem com o julgamento, né? Como assim fulana tal coisa? Como assim ele fez aquilo? E aí, no fundo, ou a gente já fez, ou a gente tem o desejo, sim. E isso é tão profundo, a gente é tão afastado disso que o tarô tem uma carta só para falar sobre isso. É a carta do diabo. Ele tem só para falar sobre isso. Que são as famosas sombras, aquilo que está dentro da gente. Então o julgamento, ele tem esse espaço, sim, né, de eu não saber ali, não saber o porquê eu tô julgando, mas tem uma coisinha minha escondida, tem uma coisa ali juntinho. E a questão do julgamento também é que, às vezes, a pessoa que tá junto com o desejar, às vezes, a pessoa é o oposto. Então, essa pessoa é tão meu oposto, né? Então, por exemplo, assim, eu fui criado em uma família de pessoas que são espontâneas, que falam alto, pessoas que dão risada, pessoas que enfim, botam a sua personalidade pra fora. E aí aparece ali alguém muito diferente, ou alguma amizade, ou alguma pessoa na rua, ou algum colega, não sei, que é assim, né? Uma pessoa mais calma, uma pessoa inibida, né? Que essas pessoas vão colocar, que aí entra o julgamento. Uma pessoa em si, né? Uma pessoa às vezes mais introvertida, uma pessoa diferente,
diferente. Somente que a personalidade foi criada de uma forma diferente. Aí essa pessoa que conviveu em uma família super pra cima vai lá e começa: ai, porque fulano, ai, que pessoa metida, que pessoa que é inibido, que timidez, ai, que bichinho do mato. Julgamento. Mas será que não é você que é tanto aquilo? Né? Por que aquilo, a forma que você é, que a família que você é, que você veio, por que aquilo tá tão idealizado que é o outro que tá errado? Né? Então aí a gente entra em outro ponto que quem julga quer se defender. Quem julga tá desesperado para esconder o seu defeito. Porque quem tá pleno, maravilhoso em si, não vai julgar o outro. Porque a gente, primeiramente, né, a gente tá em uma faixa. Se a gente tá em uma faixa de julgamento com o outro, a gente tá em uma faixa insatisfeito com a gente. Porque se a gente precisa ficar olhando pro outro, a aparência do outro, o trabalho do outro, o relacionamento do outro, as redes sociais do outro, a vida do outro, o que não tá de interessante na nossa vida? O que tá de tão ruim assim na nossa vida? Né? É claro que o julgamento ele tem vários traços, né? Tem esse traço de, às vezes, eu tô no caminho de autoconhecimento, eu tô me conhecendo e eu julgo sem nem querer, quando vejo que eu já atrelo aquele julgamento a outra pessoa, né? Isso é muito comum, isso acontece e que bom que a gente percebe isso, né? É um caminho bom saber que a gente... Então, eu olhei para aquela pessoa e já me veio uma coisa, já me veio um incômodo. Olha para aquilo. E não vai ser confortável de olhar, porque vai ser um incômodo, a pessoa vai irritar, ou você não vai gostar, vai estar falando de algo seu. É quando a gente fala dentro de psicologia que o outro é o nosso espelhinho. Né? Olhar para o outro, muitas vezes, botar o espelhinho na nossa cara e olhar pra gente, porque a gente, às vezes, é difícil, né? É difícil a gente olhar pra gente, mas é mais fácil, às vezes, quando tá o outro ali. Então, o outro é uma dica. Não tem um mapa astral, né? Tem um mapa, sei lá, um mapa social, né? A gente pode brincar assim, né? Então, a casa 3 no mapa, a gente vai falar da casa 3 dos irmãos, né? Então, o que eu julgo nos meus irmãos? O que eu percebo? O que me incomoda nos meus irmãos? A gente poderia brincar assim. Eu lembrei de uma conhecida que falou lá no terreiro de Umbanda onde eu vou, que a gente tava conversando sobre essas coisas assim de projeção e tal, e aí ela comentou que tinha uma pessoa lá no terreiro que chegava super pra cima, chegava e tal, aí ela falou assim, essa pessoa me irrita. Aí ela disse que o dirigente lá perguntou, né, mas se isso te irrita é porque... Então, tem alguma coisinha ali, às vezes nessa pessoa que você talvez admire, e ela disse que ficou, como assim? Que raiva, como assim? Não, claro que não. E foi pensar e falou, nossa, faz sentido, né? Eu queria ser mais espontânea como essa pessoa, eu não lembro as palavras que ela usou, eu queria ser mais espontânea igual essa pessoa se dá bem com todo mundo, é tão querida, né? Então é isso, né? A gente conseguir se abrir para isso. E o julgamento pode falar sobre crenças muito enraizadas que a gente traz do pai, que a gente traz da mãe, que a gente traz da avó, que a gente traz, nem sabe mais do que a gente traz, mas tá aqui de alguma forma. Então presta muita atenção, o que é que a sua família julga? O que os seus pais julgam? Julgam em você? Julgam neles mesmos? O que eles vão julgar? Pode ver que é o que você mais vai julgar. E aí, não necessariamente é algo seu, mas você tá pegando coisa dos outros, né? Você tá agarrado em coisas que não foi você que construiu. Esse homem não foi ele que construiu essas moedas, mas ele tá agarrado. Será que isso é dele? Será que o caminho dele era ficar aqui imóvel, sem se mover, nessa zona de conforto, tanto, sabe? Então, o que é que tem que a sua família julga, que você percebe, pra gente, que são dicas pra gente se libertar também? Porque às vezes a gente carrega há tanto tempo coisa que não cabe mais, que não faz a gente andar. Então, o julgamento, ele é muito rico e ele acontece todos os dias. Ele acontece de diversas formas e ele é muito rico. Não é legal,
não é gostoso, não é pro nosso ego legal, né? Não tô dizendo que não é bom julgar, senão você estaria sendo muito hipócrita, né? Porque a gente julga, eu julgo, e o julgamento às vezes vem sem a gente, né? Aquilo já tá pronto. E quando tá pronto, é mais crença ainda, né? Uma crença que às vezes vem de outras vidas, vem da infância. Então é um conteúdo bom, é importante, porque ali a gente se conhece, ali é importante. Então o que você teme, o que você deseja, tá muito próximo, né? Cadê? O que você teme, o que você deseja, tá muito perto, né? Pode ver que quanto mais o ser humano, a gente pode ver até dentro da Inquisição, dentro da Idade Média. O diabo, ele foi inventado, essa figura, até inspirado ali no feminino, na liberdade feminina, né? Então, depois as bruxas, essa integração, o daimons, né? O demônio é o entos, o interno, o demônio, né? O símbolo, o entrar para dentro de mim. Então, você tinha um contato consigo, que é o contato com a sombra, que é o contato com o interno, que é o contato... Bota ali uma imagenzinha para botar o pavor, né? O chifre, ele é um aspecto feminino, né? Enfim, é assunto para outro dia. E o que eu tava falando? Que a gente teme e a gente deseja, né? Vocês sabiam que tem até um livro aqui, Martelo das Bruxas, Martelo das Feiticeiras, Martelo da Bruxa, não sei. Depois eu pego ali e vejo. Que é um livro inspirado em um livro que tinha antigamente de como tratar as bruxas. Gente, como tratar bruxas. Se vem uma mulher sendo tortura tal. Se vem, isso era usado antigamente, né? E aí os padres lá com o diabo, né? Que é a sua própria sombra no inconsciente do inconsciente do inconsciente. Eles nem tinham consciência, né? Eles não sabiam que o conteúdo do diabo era a própria sombra deles, a sombra, o medo deles. E aí eles pegavam, fulana tal lá curou a vizinha com a erva, fulana lá tá, não chamou o médico pra irmã que tava parteira e ela mesma deu filho. Ela veio de uma forma, então foi o capeta. Chamava essas mulheres. E aí, os padres... eles torturavam elas para elas até elas falarem como foi a relação sexual com o diabo. Porque se eles viam às vezes uma mulher ruiva, né, uma mulher com a sensualidade, uma mulher tinha copulado com o diabo, né? Que quando a gente vê outros estudos, até da Clarissa, né, Clarissa Pinkola Estes, ela fala que foi uma forma de apagar as religiões matriarcas, né, que falavam da deusa. Mas enfim, só pra gente falar desse julgamento, dessa sombra, né? Por que será, né, que eles faziam de tudo para elas contarem como foi, os mínimos detalhezinhos de como foi o sexo que era pecado com o diabo? Porque eles queriam acessar aquilo. Eles não podiam acessar, né, a sexualidade deles, mas era uma tara por escutar aquilo. Então as mulheres sendo torturadas, elas inventavam coisas, né, para trazer aquilo mesmo, para serem, né, deixadas ali em paz, e eles sentiam prazer com aquilo. Ou seja, né, é um assunto difícil, né, forte, né, ou seja, aquilo que a gente julga, que a gente tem medo, que a gente fala, lá, tá aqui, e às vezes tá aqui, que a gente quer porque quer aquilo também. Então é um convite aí com essa questão do julgamento, né? É um assunto muito interessante. E é isso, né? Esse foi o vídeo aí, essa reflexão. Se quiser fazer um tarô, atendimento de tarô terapêutico, que a gente usa também a projeção na carta, é uma das formas ali de tirar o tarô. Tem várias formas ali, tem várias técnicas, né? Que é uma técnica de também entrar em contato consigo, de refletir, né? A gente não precisa só
projetar no outro, a gente não precisa só brigar com o outro, projetar com quem a gente mora, projetar com o vizinho, projetar no irmão, projetar no pai, na mãe. A gente tem outras formas de fazer, projetar nos cachorros, né, na gata, no gato, sei lá, enfim, a gente projeta em tudo que tem mais, né, né? Então, tem outras formas também de se olhar, né? O tarô não é o único, tem tantos por aí, né? Mas é a forma que eu me conecto comigo, por exemplo. E tem o mapa astral também, que eu faço atendimento. Tantos outros aí que você pode estar se conectando também. O importante é a gente fazer alguma coisa, né? Seja em terapia, se a gente não tem dinheiro para fazer terapia, não precisa. A gente mesmo se olha, né? E é isso, né? É um recado aí. Um beijo, até o próximo vídeo.